pastor Carlinhos. Mais uma vez, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu, nesta agenda agora em Goiânia, meu irmão Wender ali me ajudou muito, né, Wender? O Wender foi companheiro que me ajudou muito nessa viagem, para ter essa agenda aqui. Irmãos, deixa eu dizer algo. Primeiro que é uma alegria para mim retornar aqui, poder revê-los. Quem já me conhecia aqui? Levanta, já conhecia. Alguns não, tá certo. Irmãos, deixa eu dizer algo a vocês. Há mais de 20 anos eu tenho caminhado com Cristo, servindo a Deus, servindo os nossos irmãos que sofrem perseguição no mundo. E estou chegando agora de Maringá. Na verdade, saí de casa na sexta-feira passada, não ontem, antes de ontem, não, na outra sexta, indo para Itacoaxetuba no sábado, Grande São Paulo, domingo de manhã em Campinas, já 1 hora dali mais ou menos, 1h30. À noite, no domingo, em Piracicaba. Na segunda-feira, viajo para Maringá, Paraná. Falo terça, quarta, quinta em Maringá. A minha esposa viajou para lá na terça, se encontrou comigo lá. E na sexta de manhã nós viemos para Goiânia. Viajamos sexta, dormimos pelo caminho, dormimos ali na Prata, cidade da Prata, cidadezinha pequenininha, muito aconchegante. De lá, uma cidade, gostei demais da cidade, do povo lá, pude ficar ali um tempinho em Prata, desfrutando ali da amizade de algumas pessoas ali que a gente pôde conhecer. E sábado de manhã viemos para cá. Ontem à noite falamos na comunidade Boas Novas, hoje de manhã aqui, à noite estaremos na comunidade Boas Novas de novo. Segunda a gente dá uma folguinha, terça tem de novo, quarta de novo, quinta de novo, sexta vamos a Anápolis na sexta, sábado aqui em Goiânia novamente e domingo de manhã encerramos aqui em Goiânia. E aí retornamos, domingo à tarde, nem pudemos atender a igreja à noite, porque a gente tem que estar na segunda-feira em Águas de Lindóia, na conferência CBM, que vai do dia 6 de outubro até dia 10 de outubro, em Águas de Lindóia. Dia 11, aniversário da minha esposa, a gente comemora lá. E no domingo de manhã e domingo à noite estaremos falando em Santa Bárbara do Oeste, chegando em casa no dia 13 de outubro. Será, né, que alguém faz isso? Porque, irmãos, é necessário que a igreja brasileira, principalmente nos tempos atuais, tempos em que estamos vivendo, diante de um contexto, de uma situação aí, que ninguém sabe o que vai acontecer, e como que a igreja vai se portar se as coisas mudarem muito e começarem a dificultar ou restringir a atuação da igreja, não sabe como que a igreja vai reagir aqui no Brasil, sempre acostumada a muita liberdade, a muito conforto, a ter tudo, a fazer o que quer. Deus sempre deu para a igreja brasileira todas as condições para ela poder viver abundantemente o evangelho. Então não sei como é que ela vai reagir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, caminhando com cristãos perseguidos há mais de 20 anos, perdão, deixa eu colocar um parênteses aqui. Minha esposa, tadinha, ontem a gente veio nessa maratona, aí hoje de manhã ela com uma dor de cabeça, ela falou, Arthur, eu preciso ir mesmo. Eu falei, Marli, descansa, continua descansando, eu vou. Ontem nós fomos dormir 2 da manhã, porque saímos da igreja, fomos ainda aconselhar aos irmãos da igreja que queriam conversar com a gente ficou até 2 da manhã, até 1 e pouco da manhã, e fomos dormir às 2. Então, minha esposa, eu falei, não, descansa aí, e à tarde a gente está pronto para ir em outra igreja, né? Eu estou aqui. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Há mais de 20 anos caminhando com cristãos perseguidos, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, quero dizer que estes cristãos que sofrem perseguição, irmãos, severa, extrema, tem muito a nos ensinar. A gente não percebe isso, porque se percebesse, 99% da igreja evangélica brasileira
teria envolvimento com os cristãos perseguidos. Por que eu falei 99%? Porque 99% não tem nenhum envolvimento com cristãos perseguidos. Estamos próximos de 1%. Aqui a gente está numas 50 pessoas, eu acho, ou 60, não sei. 1% seria 0,06, não daria nenhum aqui, ó, que apoia os cristãos perseguidos. Nenhum aqui daria da Igreja Evangélica Brasileira. E a gente entende que a igreja deixa passar uma grande oportunidade de Deus. Por que se Deus permite que nós não soframos as perseguições que ele sofre? É por alguma razão. Deus não faz nada sem um propósito. Ele tem um propósito em tudo. Ele tem um propósito na minha vida de trabalhar com cristãos perseguidos mais de 20 anos. Tem um propósito de estar aqui nessa manhã para falar a vocês novamente sobre a igreja perseguida. É propósito de Deus. Ele não trabalha sem propósito. Ele tem um propósito, na verdade, global, onde ele conta com a igreja local para cumprir esse propósito. Mas é interessante que muitos de nós não entendem muito bem a perseguição. Dá para entender, porque a gente não tem perseguição aqui do mesmo nível que esses irmãos. Mas eu preciso explicar algo para vocês. De acordo com a Bíblia, irmãos, com a palavra de Deus, a perseguição à igreja do Senhor é algo normal. É normal. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. O apóstolo Paulo, que se tornou o cristão talvez mais perseguido da história, depois de ter sido o maior perseguidor também, ele disse: se você desejar, todo aquele que desejar viver uma vida de total devoção a Cristo, ou uma vida piedosa, sofrerá perseguição. A perseguição é normal. Os cristãos perseguidos, eles dizem para nós que perseguição, para eles é normal, porque perseguição para eles é um simples produto da fé. Quanto mais fé, mais ação. Quanto mais ação, mais perseguição. E às vezes eu incomodo a igreja, né? Ou confronto a igreja, dizendo: olha, você tem orado para que Deus evite a perseguição? Se você ora assim, você ora errado. Porque a perseguição ela só tem aumentado desde o início. Ela já foi... Os filhos de Deus foram perseguidos antes de Jesus, e com Jesus a perseguição se intensificou, aumentou mais ainda. E só tem aumentado até hoje. Não adianta orar para evitar a perseguição. Só tem uma forma de evitar a perseguição: é não testemunhar mais de Jesus. Porque a perseguição é por causa dele. É somente por causa dele. Não tem outro motivo, não tem outra razão da igreja ser perseguida. É Jesus que está sendo perseguido. E a gente entende, irmãos, que no Brasil nós poderíamos fazer uma pergunta que é uma pergunta que incomoda a gente. Eu costumo dizer que essa mensagem que a gente tem pregado no Brasil é uma mensagem um pouco difícil de receber. Não de entender é fácil, a mensagem é simples. Mas difícil de receber no coração, porque ela causa muito incômodo. Ela causa desconforto. Eu percebo isso viajando. Eu percebo na resposta da igreja. Eu percebo o desconforto que causa na vida deles. E é tão grande o desconforto que, terminado o culto, eles não querem nem saber. Eles querem ir embora. Eles querem esquecer aquilo que eles ouviram. É nítido isso aí, dá para sentir. Mas eu tenho que continuar pregando. Então a pergunta que eu faço, diante de um quadro que eu vou apresentar para vocês agora:
80% dos cristãos no mundo são cristãos perseguidos. Vocês sabiam disso? Nós fazemos parte dos 20% que não tem o mesmo nível de perseguição. Toda a igreja é perseguida, tá? Não existe cristão não perseguido. Mas o tipo de perseguição, o nível é diferente. Que esses 80% sofrem e o que nós 20% sofremos. A gente pode considerar que perto da perseguição deles nós não temos perseguição nenhuma. Então a pergunta que fica é: Senhor, por que eu não sou perseguido? Por que será, irmãos, que eu não sou perseguido como eles? Se a Bíblia diz que todo aquele que desejar viver uma vida de total devoção a Cristo sofrerá perseguição. O próprio Senhor Jesus diz: perseguirão vocês, porque perseguiram a mim. Por que eu não sou perseguido? Essa leitura, né, dessa situação, incomoda a gente. A gente não quer. A gente não quer ouvir isso. Mas eu faço uma outra leitura, quer ver? Que eu acho até que seja mais correta. Deus é um Deus de propósitos. E Ele tem um propósito global, que todas as pessoas no mundo possam ter a oportunidade de conhecer o seu Filho Jesus. Não é isso? E Ele faz isso através da igreja. Então eu entendo que pela perseguição ser bíblica, e a igreja vai sofrer perseguição até a volta de Jesus. Eu entendo que o Senhor, Ele, como é um Deus estratégico e que tem um propósito muito grande a cumprir, por meio da igreja, se Ele permitisse que 100% sofresse esse nível de perseguição, a coisa ia ficar complicada. Então Ele permite que 20% possa ficar na retaguarda para municiar aqueles que estão na linha de frente, que são os nossos irmãos perseguidos, que hoje são mais de 380 milhões de cristãos, sofrendo níveis de perseguição severa e extrema. Esses 20% do qual nós fazemos parte, tem que ter essa revelação de Deus, que Deus permitiu tanta liberdade a Ele, tantos recursos, não para que ele viva só para ele com tudo isso, desfrutando e usufruindo de tudo isso, não, é para que ele também participe dessa grande batalha que é testemunhar de Cristo em todo o mundo. É uma batalha, porque o sistema é contra isso. Todo o sistema é contra. E a igreja vive em países onde o sistema é mais violento ainda. Tem países que as pessoas têm medo de ir à igreja. Tem países que não tem nem igreja para ir mais. As igrejas foram lacradas, fechadas. Eu tenho viajado com muitos cristãos perseguidos que nos contam o que está acontecendo lá. Esse ano eu já viajei com a norte-coreana aqui em Sanggyeok, que fugiu da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, hoje vive na Coreia do Norte. Esse ano eu já viajei com o pastor Wolf da Colômbia, sempre ficando 10, 15 dias com eles, todos os dias, caminhando junto e ouvindo. Caminhei com o pastor Fred Williams da Nigéria. A Nigéria, não sei como que aqueles cristãos conseguem sobreviver na Nigéria, no norte da Nigéria, não sei como. O que vocês vão ver aqui nessa manhã, na Nigéria, por exemplo, não são atos desumanos, não dá para classificar. O que eles têm feito com a igreja, os grupos extremistas islâmicos, o que eles têm feito com a igreja no norte da Nigéria, não dá para classificar como atos desumanos, não dá, não se encaixa aí. É tão terrível que nós classificamos como atos demoníacos. Agora, são nossos irmãos que estão lá. Quantos aqui recebem essa revista Portas Abertas? Todos os meses. 3, 4. Eu amo essa revista. Sabe por quê? Essa revista traz até mim as notícias dos meus irmãos. Eu recebo na minha casa notícias dos meus irmãos que estão sofrendo perseguições terríveis.
Você sabia que quando você se envolve com um cristão perseguido e participa da vida deles, fortalecendo-os, encorajando na fé, porque você quer saber sobre eles, para orar por eles, sabe o que isso faz com você? Faz com que você participe da grande colheita de almas que está acontecendo no mundo. Quando você participa da vida dessa igreja que está lá. Aqui você está presente e testemunha presencialmente de Cristo às pessoas. Pessoas convivem com você e você tem a oportunidade de testemunhar aqui de Cristo pessoalmente. E quantas almas você tem ganho para Cristo aqui? Né? Fique em paz, fique em paz. Eu sei aqui, o Evangelho está sendo pregado o tempo todo. Tem muita gente que já ouviu tantas vezes. Muitos não querem, mas a gente não pode deixar de testemunhar. Mas você testemunha de Cristo também através da igreja que está lá. Porque você não está separado deles, você faz parte de uma só igreja, um só corpo, uma só família. Agora, você pode estar separado se não participar da vida deles. Faz sentido para você que um membro do seu corpo não tenha nenhuma participação no restante do corpo? Faz sentido para você, vamos deixar mais claro aqui, que um membro do seu corpo não coopere com o crescimento e o desenvolvimento do restante do corpo? Faz sentido para você que um membro do seu corpo, ao ser atingido, o restante do corpo não sinta nada? Faz sentido? Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Paulo diz que quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Quando um membro é honrado, todos se alegram juntos. Em Cristo Jesus somos muitos, mas formamos um só corpo, estamos ligados uns nos outros. Essa revista é a revista de outubro. Eu vi aqui nessa revista o quanto a igreja do Senhor nesse país está vivendo sobre ataque. Como se fosse um ataque de guerra. Na mira dos extremistas, cristãos são atacados para enfraquecer a igreja. Na mira dos extremistas. Tem um testemunho aqui que eu li. E eu falei, eu preciso falar a essa igreja nessa manhã, sobre o que eu li aqui. Concentre-se bem no que você vai ouvir agora. Pede a Deus para que seus ouvidos estejam sensíveis à voz dele, que ele fale com você através do que eu vou ler aqui. Tudo em cinzas. Tudo em cinzas. Na cidade de Gemal, a violência eclodiu quando um grupo de estudantes muçulmanos culpou professores cristãos por dificuldades que tinham na escola. Olha como que a coisa acontece. A violência eclodiu, violência. Quando um grupo de estudantes culpou os professores cristãos por causa da dificuldade deles. E as mesquitas instalaram megafones para ouvirem ou transmitirem o Alcorão. Após a intervenção do governo, os conflitos tornaram-se violentos. Isso aqui aconteceu na África subsaariana. E o Gemal, ele diz aqui, que eles começaram o ataque na noite de segunda-feira. Na terça-feira, tentaram me matar, diz o Gemal. No dia seguinte, as casas e negócios de cristãos foram incendiados e destruídos pela multidão furiosa. Eles destruíram tudo. Destruíram tudo que eu possuía e construí ao longo dos anos. Em um único dia, eles transformaram tudo em cinzas. Em um único dia.
Ele diz que além dos locais destruídos, perdeu também os equipamentos, as matérias-primas e pedidos que estavam quase prontos para serem entregues de um pequeno negócio que ele tem lá. Ele diz que naquele dia, pelo menos 251 casas de cristãos foram destruídas e 375 famílias foram obrigadas a fugir, inclusive a família do Jamal, num dia. Ele diz que os extremistas acreditavam que depois que nossas propriedades fossem destruídas, os cristãos se converteriam ao Islã. Eles acreditam que eles estão certos. Eles estão fazendo isso por Alá. Na ocasião, o Jamal diz, uma de suas filhas entrou em trabalho de parto e teve o socorro negado. Os médicos se recusaram a tratá-la porque ela era cristã. Uma médica finalmente se compadeceu da minha filha, diz ele, e deu a ela seu próprio véu islâmico para disfarçá-la como muçulmana. Foi uma experiência horrível. Eu fiquei muito estressado com a possibilidade de perdê-la. Ele diz que foi um momento difícil e preocupante. Ficou sobrecarregado e paralisado. Ele diz que alguns deles ali até perderam a cabeça, muitas pessoas ficaram fisicamente paralisadas por causa do trauma e do estresse. Ele diz também tivemos pessoas que morreram por causa dessa situação. E olha o que ele diz aqui: perdi temporariamente a alegria de andar com Deus. Mas, irmãos, tem uma igreja orando, certo? Tem uma igreja orando. A gente sabe. São minoria, mas tem uma igreja orando. 1% da igreja evangélica está orando. E aí, o texto diz que o Espírito Santo trabalhou no coração de Jamal e o libertou desses sentimentos. Mas ele diz que a perseguição tornou a sua fé em Jesus mais forte. E agora ele, surpreendentemente, serve a Deus com muito mais fervor. Ele diz que agora possui uma compreensão mais profunda do amor de Deus por ele. Ele diz: neste mundo você será odiado. Agora conheço os significados das palavras de Jesus quando ele diz: todos os odiarão por minha causa. Irmãos, esses cristãos só permanecem firmes na fé porque tem uma igreja orando por eles. Tem uma igreja orando por eles. O texto de Efésios capítulo 4, verso 16, Efésios 4, 16, olha o que diz o texto. Irmãos, eu não consigo ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, sem contar os evangelhos, é óbvio, mas nas cartas de Paulo, eu não consigo ver uma igreja que não esteja enfrentando qualquer situação adversa. Eu não vejo uma igreja que, apesar de crescer numericamente, de em determinados momentos prosperar, mas eu não consigo ver uma igreja sem perseguição aqui. Você vê lá do início de Atos dos Apóstolos até o final, perseguição aos cristãos. As cartas de Paulo, você vê perseguição. Você vê Paulo se preocupando com a igreja o tempo todo. De dentro das prisões, ele preocupado com a igreja por causa da perseguição. Você vê Jesus preocupado com a igreja quando ele para Saulo, daquela perseguição que Saulo fazia à igreja, e transforma Saulo em Paulo. Ele se importa com a igreja dizendo: Saulo, por que você me persegue, Saulo? Saulo perseguia a igreja do Senhor. Jesus se importa com a sua igreja. Jesus hoje tem cooperado para o avanço do evangelho em todo o mundo.
Tem aparecido em sonhos e visões para muitos muçulmanos que têm se convertido. A gente tem visto Deus atuar com tanto poder na vida desses irmãos, porque Jesus se importa com a sua igreja. E nós não podemos ser uma igreja que Deus permite viver num país livre e não se importar com eles. Se Jesus se importa, o quanto eu me importo com eles diz para mim o quanto eu me importo com Jesus. O quanto eu amo esses irmãos perseguidos diz para mim o quanto eu amo a Jesus. Porque eu não posso dizer que amo a Jesus se eu não amo meus irmãos perseguidos. Ou meus irmãos, todos aqui ao meu lado, onde importa onde. O texto diz assim: Ele, Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, se ajuste perfeitamente. Jesus faz com que o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, se ajuste perfeitamente. E ele diz como isso acontece. Cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Cada parte tem uma função específica, importante no corpo. Por isso que eu falei, algum membro do seu corpo não participa da vida do corpo? Do crescimento e desenvolvimento do corpo? Tem algum membro aí que está tranquilo ali? Paulo está dizendo aqui que cada membro tem uma função específica, tem uma participação importante. E que participação importante é essa? Ajudar os demais a crescer. Para quê? Para que todo o corpo se desenvolva e se torne saudável, seja saudável e cresça em amor. Você viu como é importante para que o corpo seja saudável e para que cresça em amor? Todos precisam ajudar esse corpo a crescer. Todos precisam. Lá nos países do Oriente Médio, da África do Norte, da Coreia do Norte, da China, vocês viram como que está a China agora? As leis que se implantaram na China agora terríveis. Agora não pode pregar o evangelho de novo na China. O negócio está piorando. Imagina para aqueles irmãos que estão enfrentando esse tipo de perseguição, como que é se manter sozinho, cuidando da sua família, cuidando do ministério e ainda tendo que testemunhar de Jesus num contexto onde eles são ameaçados de morte em todo o tempo, estão sob ataque todo o tempo. Como é que é ser cristão ali? Será que eles precisam que essa parte do corpo se una a eles para fortalecê-los, encorajá-los, municiando-os por meio da sua oração, do seu envolvimento, da sua preocupação, do seu interesse por eles, do seu desejo de que eles permaneçam firmes, não se sintam sós? Sabia que uma das coisas que mais entristece o coração de um cristão perseguido é saber que tem uma igreja livre como a nossa que não se importa por eles. Isso é o que mais entristece eles. Não é você deixar de ofertar na vida deles, sei lá, abençoá-los com algum material, não. Mas se eles souberem que você sabe sobre eles e ora por eles, para eles é suficiente. Para eles é suficiente, é isso que dá força a eles, é isso que encoraja eles. E nesse texto aqui está muito claro que precisam ajudar os demais a crescer. Isso é um ato de amor, irmãos, ao corpo de Cristo. E nós precisamos aprender a amar, viu? Aprender a amar o corpo de Cristo. E agora, não existe amor sem ação. Amar significa agir. Sem ação não existe amor. Mesma coisa na sua casa. O marido não diz para a esposa, eu te amo, bem. Amanhã ele diz de novo, eu te amo, bem. Quando amanhã de novo, eu te amo, bem. E isso não é transformado em ação, de nada vai adiantar você ficar falando todo dia para sua esposa que você ama a tua esposa. Assim é com Jesus. Nós sabemos o que é o amor porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós e, portanto, nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E João diz na sua primeira carta, capítulo 3, 16, 17, 18, que sabemos o que é o amor porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós também temos que dar a nossa vida.
E ele disse: alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vendo um irmão em necessidade, não demonstra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Não está. Por isso ele diz: filhinhos, não nos limitemos a dizer apenas ame uns aos outros, mas demonstre essa verdade, se é que é verdade, por meio das suas ações. Então, nessa manhã, você está sendo aí confrontado, sendo tirado do conforto, para que você não vá embora nessa manhã sem ter uma atitude de agir, ou sem ter uma atitude agindo em favor destes irmãos, se unindo a eles, conhecendo eles, para poder orar por eles e fazer tudo que está ao seu alcance em favor desses irmãos. Deixa eu mostrar para você como a igreja está sob ataque nesse mundo. Aqui eu vou mostrar algo sobre o Mianmar e sobre a Nigéria. Vou falar um testemunho sobre a Nigéria, vou mostrar um vídeo do Mianmar, vou mostrar um pouquinho da realidade hoje no mundo da perseguição em 50 países, onde a perseguição se tornou severa e extrema. A Portas Abertas tem uma lista, chama Lista Mundial da Perseguição. A Portas Abertas acompanha a evolução da perseguição desde 1993, ela existe há 70 anos, eu também completei 70 anos agora em 5 de março, tenho a idade da missão Portas Abertas, mas ela tem a base no Brasil há 47 anos, e ela acompanha a evolução da perseguição desde 93, 32 anos, né, atrás, trazendo até nós essa realidade de como a perseguição tem aumentado a cada dia, e se intensificado, se tornado cada vez mais violenta aos cristãos. Portas Abertas é um elo de ligação entre a igreja livre, que somos nós, e a igreja perseguida. Eu entendo que essa missão foi uma missão, como a todas as missões da igreja, criada por Deus, irmãos, que levantou um homem sem condição nenhuma, não tinha dinheiro, no pós-guerra, em 1955, onde a Holanda, sua nação foi tão afetada pela guerra, não tinha dinheiro, família pobre, não tinha estudo, e Deus levanta esse homem para poder ir aos cristãos perseguidos, saber sobre eles, ouvir suas dores, e trazer até nós, cristãos do mundo livre, essas informações, essas notícias, para que a gente se envolva com eles. E esse irmão viajou mais de 125 nações, tentando despertar a igreja livre, mobilizando essa igreja para se importar com os cristãos perseguidos, orar por eles. Trabalhou 67 anos servindo essa igreja, morreu agora em 26 de setembro de 2022, com 94 anos de idade, viajou até os 90 anos. Os últimos 20 anos viveu dentro dos países islâmicos, porque ele dizia que Deus também ama os muçulmanos e precisava estar lá. Só tem um homem na história da igreja que Deus deu o título a ele de contrabandista de Deus. Não tem mais nenhum com esse título. E era uma pessoa que não tinha nem estudo e nem dinheiro, porque essa é uma obra do Senhor. E se nessa manhã nós estamos aqui mais uma vez, é porque Deus tem um propósito com você e essa obra. Então, que ao terminarmos aqui, você reflita bem sobre isso. Se você deve tomar uma atitude hoje de participar de uma forma consciente, mas consistente também, tanto marido e esposa, assumindo esse compromisso com Cristo e com o corpo de Cristo em toda a terra, recebendo a revista todo mês na sua casa, e você vai ver que vai ser de uma forma praticamente gratuita. Você não vai pagar nada. Seu pagamento vai ser ler a revista, orar por eles, e envolver outra pessoa, falar deles para outra pessoa, falar: olha aqui, nossos irmãos sofrendo perseguição, toma essa revista de presente, conheça eles e ore por eles também junto comigo. É isso que você vai fazer. Assista aqui esse vídeo.
igrejas cristãs são sempre o alvo e são constantemente atacadas. Por causa dos conflitos em Myanmar, os membros da minha igreja estão fugindo e se espalhando. Não tem linhas de telefone e não tem acesso à internet. Nós, pastores, nos sentimos muito sozinhos porque nós estamos afastados das pessoas. Os membros da igreja estão enfraquecendo na vida espiritual. Eles estão fracos fisicamente e até mentalmente. Ao mesmo tempo, é muito difícil encontrar com os outros pastores, porque se nós sairmos, eles podem nos bombardear a qualquer momento ou lugar. Ser pastor nessa situação é um grande desafio que traz muitas dificuldades. A Portas Abertas está equipando pastores em Myanmar espiritualmente por meio de treinamentos e suprimentos essenciais para a igreja local. Existe um Deus que pode fazer o impossível. Deus está nos mostrando que Ele está conosco e que Ele ainda nos sustenta. Quanto mais nos apegarmos à palavra de Deus, mais aprenderemos a cuidar das crianças, a encorajar uns aos outros e apoiar os que são perseguidos. Quando nossos amigos na fé vêm até nós, somos lembrados que ainda temos amigos orando por nós, e é isso que nos dá força para seguirmos em frente e continuarmos servindo a igreja local. Às vezes nos desesperamos e queremos desistir, mas todo o apoio recebido nos encoraja a continuar servindo ao Senhor. Senhor, esse é o seu povo, que o Senhor me confiou para conduzir até que o perigo acabe. Então, por favor, esteja conosco. E, por favor, nos ajude a viver para o Senhor e compartilhar a sua glória. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são utilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas.
campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Todos os dias, estes irmãos são ameaçados, atacados, torturados, presos e até mortos por causa de Jesus. Essa lista mundial aqui da perseguição, portas abertas todos os anos, para aqueles que são parceiros, recebem a revista todos os anos. No mês de fevereiro eles recebem esse mapa atualizado. 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Você está vendo duas cores aqui. São dois níveis diferentes de perseguição, nível severo e nível extremo. A cor alaranjada são 37 nações onde a perseguição se tornou severa. Você pode ver lá no cantinho esquerdo, Cuba, Colômbia, México e Nicarágua. Já são 4 países na lista de perseguição severa. Tem 2 países aqui da América Latina que estão, assim, prontinhas para entrar nessa lista, que é Honduras e Venezuela. A perseguição está aumentando aqui do nosso lado também. Você tem nessas cores vermelhas a perseguição de nível extremo. E você vai encontrar aqui em cima, no cantinho, a Coreia do Norte, no número 1 da perseguição, há mais de 23 anos, que a Coreia do Norte lidera o ranking da perseguição, onde mais de 380 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé, nesses 2 níveis. 1 em cada 7 cristãos enfrenta perseguição, ou algum tipo de discriminação, por causa de terem decidido amar a Jesus. Hoje também tem um tipo de cristão, que nós chamamos de cristãos deslocados. A gente ouve muito falar dos cristãos refugiados, são muitos os refugiados em vários países, saem da sua nação e fogem para outro país, para terem ali um pouco de paz e liberdade, né? E proteção. Tem também os deslocados, que são obrigados a fugir no seu próprio país, né? Eles fogem por conta da violência. Estes irmãos estão pedindo socorro hoje. E a quem eles pedem socorro? A nós. Lógico que a Deus, mas a nós, cristãos livres. Nós podemos socorrer estes irmãos que são hoje, dos 380 milhões de cristãos que enfrentam altos níveis de perseguição, são mais de 68 milhões deslocados no mundo. Aqui no Mianmar, só para você ter uma ideia, vocês viram no vídeo ali a situação do Mianmar, por conta da guerra e a perseguição aos cristãos, são 40 mil praticamente que fugiram de suas casas e comunidades, apenas no último ano. E se abrigaram onde? Em cavernas, nas florestas, por conta dos conflitos, né, e dos ataques extremistas. Agora, a realidade da Nigéria realmente tem sido algo que se destaca muito. Apenas em um ano, 100 mil cristãos foram obrigados a fugir de suas comunidades na Nigéria, também por causa da violência. Você vai ver que eles vivem em tendas improvisadas, sem comida, sem água, sem cuidados médicos adequados. Não tem trabalho para os pais e nem escola para as crianças. É assim que eles vivem. Olha a situação deles aqui, como é que é a tenda deles, como que eles fazem comida ali. É uma situação muito escassa, muito precária, muito difícil de viver. Eu pude viajar com o pastor Fred Williams, que é esse homem aqui, está aqui entre eu e o meu irmão Willy, que trabalha comigo na Missão Portas Abertas. Para vocês terem uma ideia, irmãos, o irmão Willy acabou de chegar do Laos, ele me contou algo que me deixou impressionado. A Portas Abertas mantém um hospital no Laos. O Laos é um país comunista, 100% comunista, tá? E eles querem fechar esse hospital.
mas não consegue fechar o hospital por causa das curas que acontecem lá. Muitas curas. Nesse hospital só tem um médico. É um grande hospital. Tem uma família que administra e tem os enfermeiros que são os intercessores. Esse hospital não usa remédio, não usa injeção, não usa cirurgia, só a oração. É um hospital movido pela oração, e muitas curas e milagres acontecem ali que o governo não consegue fechar, porque a comunidade não deixa. Deus operando com milagre. E o que não me confrontou mais ainda foi o irmão Willi dizer que ele disse para eles lá que aqui no Brasil a gente não tem um hospital como esse. E a gente não vê tantos milagres assim como eles contaram para ele lá que acontece naquele hospital. Só que eles disseram para ele: mas vocês têm um milagre lá que nós não temos aqui. Jesus opera muitos milagres no meio de vocês. O primeiro deles é que vocês têm liberdade para cultuar a Deus. Vocês têm a Bíblia, e nós sabemos que vocês têm muitas versões da Bíblia, muitas Bíblias. Vocês podem ler a Bíblia numa praça tranquilamente, vocês podem testemunhar de Cristo em qualquer lugar. Esse milagre Jesus não tem feito aqui. A gente não tem esse milagre. Se a gente for para uma praça com uma Bíblia dessa, a gente é preso na hora. E eu pude viajar com o Fred, eu e o irmão William. Só para a gente ir para o final, que estamos aqui rapidinho, já 49 minutos. O Fred nasceu na Inglaterra, filho de nigerianos, só que logo pequenininho ainda, seus pais, que foram morar na Inglaterra, né, óbvio, tiveram que voltar para a Nigéria. E ele voltou e cresceu na Nigéria e viu bastante a perseguição no norte da Nigéria. Quando ele atingiu a idade de estudar, fazer segundo grau e faculdade, ele voltou para a Inglaterra, se formou, fez faculdade e retornou para a Nigéria, onde se casou com uma nigeriana lá na Nigéria. Na igreja ele foi ordenado pastor e passou a dirigir uma igreja no norte da Nigéria. Mas ele disse que a perseguição era incontrolável, gerou um ódio muito grande no coração dele por conta daqueles extremistas islâmicos, que ele se defendia realmente com arma, ele se defendia com arma mesmo, até Deus curar aquele coração, né? E dizer para ele que tinha que amar aquelas pessoas. E não era assim que ele tinha que reagir com eles. Foi difícil, mas Deus trabalhou muito no coração dele. E ele sai dali hoje e ele viaja o mundo, levando as igrejas do mundo livre o que acontece dentro da Nigéria, principalmente do norte da Nigéria. Porque o sul da Nigéria, irmãos, no sul da Nigéria tem igrejas que você não tem ideia do tamanho da igreja. Tem igrejas no sul da Nigéria, sul é todo cristão e o norte é muçulmano. Tem igrejas lá na Nigéria com 6 milhões de membros. Tem pastores do Brasil que vão à Nigéria para conhecer uma igreja na Nigéria, onde o templo dessa igreja, eles vão lá porque eles querem ver aquilo. O pastor brasileiro é louco para correr atrás de modelos que crescem, né? E aí, esse templo impressiona os pastores brasileiros, porque tem 2 quilômetros de comprimento e 500 metros de largura. Quantas pessoas tem num culto ali? Lotado, eles disseram. É lotada a igreja. 2 quilômetros, lotado. É cheio de televisãozinhas e alto-falante, caixas de som e televisão, para que todos possam participar do culto, senão não dá. Mas essa igreja não apoia os cristãos do norte, tem medo. E o Fred viaja o mundo para buscar recurso fora. E o principal recurso que ele busca é que a igreja se mobilize e ore por eles. É o principal. E ele, então, hoje, com portas abertas, estando no Brasil agora em junho, e a gente viajou com ele trouxe algumas informações, notícias do que está acontecendo lá, irmãos, que não dá para não fazer nada. Depois de saber sobre isso, você tem que fazer alguma coisa. Ele diz que nas comunidades de cristãos que são ameaçados o tempo todo, ele diz que eles não conseguem dormir mais que 3 horas por noite, devido ao medo. Diz que eles não conseguem dormir 3, 4 horas por noite, e qualquer barulhinho, qualquer coisa assusta eles. Porque esses extremistas islâmicos, eles chegam nessas comunidades e eles chegam matando as pessoas. E eles dizem que de longe
quando eles começam a ouvir um som, eles começam a ouvir um som assim de muita gente, como se fosse um cântico, como se eles estivessem cantando isso. Porque eles vêm dos seus lugares, caminhando em direção a essas comunidades, num exército, né, de islâmicos, de extremistas. Eles vêm cantando com a sua arma na mão, e eles vêm até num ritual. Eles dizem que é um ritual que eles fazem. Eles vêm cantando assim: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quer dizer, Deus é grande, Alá é grande, Alá é grande. E eles dizem que quando eles começam a ouvir esse som baixinho lá de longe, eles já começam a se desesperar, a fugir. Porque sabem que eles estão chegando e vão aterrorizar a comunidade. E para vocês aqui terem rapidamente aqui um resumo do que está acontecendo lá, ele nos contou que numa dessas comunidades, eu vou contar só alguma coisa que aconteceu ali. Eles chegaram, e quando eles chegaram na comunidade, diz que eles gritavam: matem todos os homens, matem todos os homens, deixe apenas as mulheres e as crianças vivas. E diz que naquele dia mataram aproximadamente 200 homens naquela comunidade. E quando mataram praticamente 200 homens, eles começaram a gritar: agora matem também as mulheres e as crianças, porque não merecem viver, são ímpios, matem também as mulheres e as crianças. E aquele desespero, e mulheres sendo mortas, crianças. E ele diz que eles matam as crianças numa crueldade que não dá para classificar como um ato desumano. Por isso que ele diz: isso aí é um ato demoníaco, que eles tiram a tampa da cabeça das crianças aqui, ó, para verem dentro. E depois fatiam elas com facão. É uma forma cruel que eles têm de matar as crianças. Ele disse que uma mulher grávida de 8 meses aproximadamente, eles abriram sua barriga, enfiaram a mão dentro e tiraram de lá a criança e colocaram no alto e ofereceram a Alá. E depois queimaram tanto a criança quanto a mãe em holocausto a Alá. Ele disse que um casal com as suas 2 filhas adolescentes pegas ali, trouxeram as 2 meninas na frente do casal e disseram: qual das 2 vocês querem que a gente abuse primeiro? Quem tem filho adolescente aqui? Como a família ficou paralisada, sem responder nada, eles disseram: tudo bem, vamos abusar das 2 então, ao mesmo tempo aqui. E abusaram sexualmente das 2 meninas na frente dos pais. E depois mataram as 2 meninas na frente dos pais com 2 tiros. E a mãe começou a gritar: agora matem-nos também, matem-nos, matem-nos. Como é que vamos viver? Como é que você viveria depois disso? Ele disse que uma criança de 7 anos de idade, que hoje está sendo apoiado pela Portas Abertas, ela consegue se esconder num esconderiginho. E ela assistiu à morte dos seus pais, seus irmãozinhos, mas num determinado momento ela consegue fugir. E ela caminha quase que o dia todo pela mata até encontrar uma outra comunidade. E ali ela foi acolhida e foi socorrida. Só que 7 anos de idade. Só que o que me impressionou foi que essa criança, ela chegou naquela comunidade com a sua irmãzinha de 10 meses. Imagina esse menino de 7 anos, como é que está essa cabecinha? A Portas Abertas tem clínicas de cuidados pós-traumas para crianças nessa condição, para pastores que são obrigados a verem sua esposa sendo abusada sexualmente na frente dele, e depois ver ela sendo morta na frente dele. Os pastores querem morrer também. E Portas Abertas leva eles para essa clínica. E eles são restaurados e curados. As mulheres, na Nigéria, é onde estão a maioria das viúvas no mundo todo, estão na Nigéria. Onde a maioria de órfãos estão na Nigéria. Porque eles matam os homens. Eles dão preferência a matarem os homens. Porque eles enfraquecem a família. E enfraquecem a igreja. Esse menino, esse irmão, ele viajou para a Inglaterra, para pregar na Inglaterra, e aconteceu uma coisa interessante ali, porque uma menina de 12 anos,
Um dia lá na casa dela, ela colocou uma fita na boca e durante 2 dias ela não comeu, não bebeu água, nada, e nem falava com seus pais, nada. Seus pais ficaram preocupados, levaram ela na igreja reunida, o pastor da igreja reunido. Eles falaram: olha o que está acontecendo com a minha filha, não sabemos o que fazer com ela. E aí eles falaram com ela: filha, o que está acontecendo com você? Nos conta aqui, seus pais estão preocupados. E ela tirou aquela fita e disse: desde que o pastor Fred esteve aqui, e ouvimos do que está acontecendo na Nigéria, aquelas crianças, aquelas pessoas que não têm voz, eu pergunto: o que vocês têm feito? Vocês não fizeram nada até agora. Esse é o meu protesto. Nós precisamos ser a voz deles. E aí essa igreja ficou tão impactada com isso. Uma menina de 12 anos que levantaram recursos e começaram a levantar recursos para comprar mantimento, para comprar brinquedos para crianças, para comprar remédios. E essa menina foi com o pai dela para a Nigéria encontrar o Fred. E eles foram lá para a comunidade, aquela comunidade que pouquinho tempo atrás haviam dizimado mais de, não sei quanto, só de homens quase 200 homens, mais as mulheres e crianças, não sei quantos que foram dizimados ali. E eles receberam essa ajuda. Só que para eles o mais importante e a alegria deles não é apenas por estarem recebendo essa ajuda, mas é por saberem que outras pessoas, no caso aí lá na Inglaterra, se importam com eles, estão se importando com eles. Isso é que fortalece eles, isso que encoraja eles. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu escuto isso de todos os cristãos perseguidos que eu viajo com eles, todos falam a mesma coisa. Quando eles sabem que tem alguém, a norte-coreana, quem que esteve aqui, ela falou para a igreja brasileira, ela falou: eu vou porque ela consegue falar com a Coreia do Norte, pagando suborno, que ela consegue enviar um pouquinho de dinheiro para lá, pagando suborno. Chega só 40% do dinheiro que ela manda, em dólar. E depois eles conseguem um lugarzinho na montanha lá, porque eles moram tudo fora do Pyongyang, moram no interior. E levam no monte onde tem sinais e tal, e ali ela consegue falar 2 minutos com a mãe dela no telefone. Porque senão eles rastreiam e aí piora a situação. Tem 2 minutos e ela falou: eu vou dizer para minha mãe, na próxima vez que eu conseguir falar com ela, que aqui no Brasil tem uma igreja que está orando por eles, para eles ficarem firmes. Irmãos, não tem ideia o que isso representa para um cristão perseguido, que isso fortalece eles. Eu poderia ficar aqui a tarde toda hoje contando testemunhos que eu ouvi dos próprios cristãos perseguidos, coisa impressionante que Deus tem feito na vida deles, transformando, encorajando, fortalecendo, com apenas um abraço. A pessoa tem ido lá e ter dado um abraço dele, só um abraço, mudou a vida dessa pessoa. Tem tantos testemunhos. E essa igreja, eles agradecem, cantando, e eles imitam. Como que eles chegam daquela dança assim, eles imitam aqui. Só de saber que, pouquinho tempo atrás, essa comunidade foi atacada por os grupos extremistas islâmicos e mataram. Tem 4.000 pessoas nessa comunidade. Uns 300 foram dizimados num dia só. E eles estão ali cantando, adorando a Deus e agradecendo aquelas pessoas que foram até lá, dar um abraço neles e levar comida, levar brinquedo para as crianças, levar remédio, por causa daquela menina de 12 anos que confrontou a igreja, fazendo um protesto, colocando na sua boca uma mordaça e não querendo falar com os pais e nem comer nem beber água. E o que nós temos a dizer sobre isso? Fala para mim, irmãos. Você hoje tem uma oportunidade, irmãos, de se envolver com essa igreja,
Para que você se envolva com eles, o primeiro passo é conhecê-los, saber quem eles são, onde eles vivem, como vivem. E a Portas Abertas dá essa oportunidade a você. Todos os meses você pode receber na sua casa informações, notícias dos seus irmãos, para você dar o segundo passo, que é orar por eles. O segundo passo é orar. O primeiro é conhecê-los. Não adianta querer orar sem conhecê-los. É importante saber o que está acontecendo com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, e participar na vida deles por meio da sua oração consciente. E aí você tem ali também outra oportunidade de abençoá-los, e eu acredito que você é mais abençoado do que abençoa aqui nesse caso, é quando você compra algum material ali e te dá a oportunidade de você receber a revista todo mês. Qualquer produto que você comprar pode ser um boto de R$5. Nós vamos enviar 12 exemplares da revista Portas Abertas todos os meses para você gratuitamente, para você receber notícias dos seus irmãos e orar por eles. Há mais de 20 anos eu falo essa mesma mensagem nas igrejas do Brasil todo. E não me canso. Já fiz 70 anos e falei, Deus, eu estou fazendo planejamento para mais 10 anos. Me segura mais 10 anos aqui. Se o senhor não voltar, é óbvio. E eu quero continuar falando isso nas igrejas. Você pode receber gratuitamente, adquirindo um bote e preenchendo a sua fichinha que você recebeu aí, todos receberam, o folder. Mas eu falei da estatística, né? 1% da igreja evangélica não tem nenhum compromisso com o cristão perseguido. E a Portas Abertas é a missão mais antiga, que trabalha socorrendo cristãos perseguidos. Tem um trabalho mais abrangente no mundo, construir uma estrutura que vai em lugares onde a maioria não vão. E os livros impactam a nossa vida e faz com que nós nos tornemos cristãos melhores, irmãos. Amadurecemos mais rápido ao conhecer estes irmãos através dos seus testemunhos. Esse livro, A Insanidade de Deus, o título é conflitante. Como é que Deus pode ser insano? Mas essa família de missionários dos Estados Unidos foram para a Somália. A Somália está no segundo lugar daquela lista mundial. É pior que a Nigéria. É uma segunda Coreia do Norte. E essa família foi para a Somália atendendo o chamado de Deus. Ficaram 6 anos lá. Ele disse que atender o chamado de Deus lá era algo insuportável. Ele foi com a esposa e os 3 filhos. O mais velho, quando chegaram lá, tinha 10 anos. 6 anos depois, num domingo de Páscoa, esse filho mais velho, naquela noite tem um infarto e amanhece morto. A fé do casal entrou em crise e eles consideraram Deus um insano. Falaram, Deus, essa dor a gente não suporta. O Senhor é um insano. Sabe o que Deus respondeu para ele? Essa resposta de Deus para ele também tem sido resposta para mim, e tem sido bom demais. Porque Deus, eu vi qualquer coisa parecida com isso aqui, acho que na oração alguém falou o que eu vou dizer aqui agora. Alguém clamou a Deus nessa manhã aqui, pedindo isso a Deus. Sabe o que Deus disse para ele? Nick. E Deus estava vendo todo o sofrimento dele. Deus estava vendo ele considerar Deus um insano. Mas Deus disse para ele, Nick, eu não sou o suficiente para você. Alguém orou aqui pedindo, dizendo, Deus, que o Senhor seja suficiente para nós. Eu ouvi aqui na oração nessa manhã. Como é que você sabe que Deus é suficiente? Na segunda parte do livro ele viaja para 70 nações, segunda parte. Lógico, a primeira coisa que ele entendeu foi que aqueles cristãos perseguidos só sobrevivem na fé porque Deus tornou suficiente para eles. Senão não dá para conseguir. E que aqueles cristãos, ele aprendeu isso, estão além de nós. Nós precisamos mais deles do que eles precisam de nós, irmãos. E a gente negligencia isso. Deus está trazendo até nós a oportunidade de aprendermos com esses cristãos, de amadurecermos e de participar de uma grande colheita no mundo que Deus está fazendo através deles. E óbvio, participar também fortalecendo eles na fé, encorajando eles para que eles não neguem a Cristo e continuem vivendo. Aqui você tem o filho de uma serva. É um testemunho que também impactou a minha vida, um cristão secreto dentro do Afeganistão. É uma história linda, é uma história linda. Esse menino, filho de muçulmanos,
O seu pai tinha 2 esposas, a primeira esposa, a esposa oficial, a segunda esposa, a serva. Fazia o serviço da casa, mas ela não se sentia diminuída por isso. Ela se sentia honrada por ser a serva e por ser a segunda esposa. Só que quando o Nazírio tinha 2 anos, o pai morreu. Um tio vem governar a família e aquela mulher, a primeira esposa, se torna uma megera e começa a maltratar muito, tanto a mãe, tanto a segunda esposa, a serva, quanto o Nazírio. Tanto que um dia ela decide fugir e diz para o Nazírio: Nazírio, eu vou fugir, não suporto mais ser tratado dessa forma aqui. Depois seu pai morreu, a situação ficou muito ruim, eu vou fugir. Você quer ficar o que aí comigo? Ele diz: eu vou com a senhora. Foram para o norte do Afeganistão, onde ela tinha parentes, e ali começaram a vida do zero. Aquele menino muito esperto, fez inglês, tudo mais, só que teve que se alistar no exército fundamentalista islâmico. É diferente do nosso exército aqui. E está sempre em conflito, sempre em guerra, esse exército lá. Um dia, não sei se por sorte ou por azar, não sei se for azar ou foi sorte, ele pisa numa mina, essa mina explode e ele tem que amputar uma perna. Só que ele é levado para uma clínica. As clínicas no Afeganistão são ONGs estrangeiras que permanecem lá porque prestam serviço à comunidade, eles deixam que permaneçam lá e eles permitem que os cristãos que vêm por meio dessas ONGs tenham sua Bíblia e possam fazer seus cultos lá dentro fechado, não tem problema. Mas não pode evangelizar muçulmano de jeito nenhum. E o Nazírio vai para essa clínica. E chegando lá, ele chega para o diretor da clínica e diz: eu quero ler o livro de vocês. E ele diz: você não pode ler esse livro, porque você é muçulmano. E esse livro é proibido para você. Eu não posso dar para você ler. Mas ele insiste tanto, que ele cede e dá o livro para ele ler. E eu estou lá em Vitória do Espírito Santo, numa agenda como essa aqui em Goiânia, lendo esse livro há 2 anos atrás, quando a Porta Aberta lançou. Está tudo marcadinho. Eu li ele em 2 partes. Primeira parte numa tarde, segunda parte na outra tarde. Por que será? O livro é impactante. Eu entrei, mergulhei na história. Eu queria chegar até o final do livro, mas quando chegou aqui na página 99, eu tive que dar uma pausa para refletir sobre o que eu acabava de ler. Esse menino que estava lá naquela clínica, foi curado, tratado, ele se casa, a sua casa se torna uma igreja secreta, e ele um evangelista secreto dentro do Afeganistão. Impacta a sua vida, só ver como esse menino vivia lá. Só que um dia bate à sua porta um policial islâmico e diz para ele: Nazírio, eu sei que você tem o livro. O livro é a Bíblia. Traz ele para mim aqui, quero ver. Nazírio, tremendo, né? Nas pernas, foi lá, pegou a Bíblia dele e entregou para o Mojahadi, que é esse policial islâmico. Ele simplesmente pega a Bíblia e agradece e vai embora com a Bíblia. O Nazírio ficou assim pensando, menos mal, né? Não foi preso, mas ficou preocupado. Passado um tempo, irmãos, esse homem volta e entra na casa do Nazírio, e entra na casa do Nazírio num êxtase espiritual tão grande, numa alegria transbordante, que o Nazírio pergunta: o que aconteceu com você? Ele diz: Nazírio, primeiro quero dizer que eu vim aqui para buscar mais 20 livros desse. Quero mais 20. Ele falou: sabe por quê, Nazírio? Toda a minha família, Nazírio, toda, e alguns membros da minha comunidade, Nazírio, lendo esse livro que você me deu, se converteram, Nazírio, assim como eu, e desceram as águas do batismo. Eles precisam do livro. Nazírio tinha 8 Bíblias completas e 10 Novos Testamentos. Deu para ele. Aí ele diz: mas tem uma coisa que me entristece muito, Nazírio. Eu nunca participei de uma ceia. O Nazírio disse: ora, o que nos impede de fazer agora isso? Aí o Nazírio pede para a esposa dele preparar a mesa, uma mesa mesmo, com almoço, jantar. E nessa hora, irmãos, eu estou lendo aqui, e quando chega esse momento, o texto diz aqui na página 99 que o jantar durou cerca de 40 minutos. Quando em um momento de silêncio, o Nazírio pegou sua Bíblia e começou a ler as palavras que o apóstolo Paulo dedica a esse momento especial na primeira carta aos Coríntios. Quando diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quando o Nazírio proferiu a palavra traído, irmãos, o homem à sua frente começou a chorar baixinho. E diz o texto que um flash, uma pequena gota da dor sofrida por Cristo na cruz, parecia vir sobre aquele homem, e ele estava com seus ombros curvados à frente,
como se desmoronando de dor e murmurando e chorando: ah, meu Senhor, ó meu Senhor. E o Nasírio diz que continuou a ler, então orou com todo o seu coração, partiu o pão, levantou o cálice. Ele diz que uma atmosfera sagrada invadiu aquela sala, que nas longas pausas podia-se ouvir os suspiros, os murmúrios, os soluços daqueles dois homens. Agora eram 3 homens soluçando e chorando, que eu chorava que nem criança naquele quarto de hotel em Vitória do Espírito Santo, lendo isso aqui. E ele diz que um óleo impalpável ungia as suas cabeças, e eles choraram e abriram seus corações diante do Pai Celestial, e ele diz: quanta graça, quanto poder nestas simples ações. E eu fechei o livro e falei: Deus, não, eu preciso dar uma pausa, porque eu estou tendo uma sensação horrível, Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu estou tendo a sensação, Senhor, de que eu estou muito longe de participar de uma ceia como essa, como esses dois estão participando. Estou tendo a sensação de que as minhas participações, Senhor, são frias, quando não mecânicas. Estou tendo a sensação que não tenho tido a reverência que devo ter, nem a concentração que eu devo ter nesse momento de celebração, a ceia. E aquilo me fez fechar o livro e voltar a ler a segunda parte só na outra tarde do dia seguinte. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque quando você tem um encontro com um cristão perseguido, você nunca mais vai ser o mesmo cristão, não tem como ser. E muitos de nós deixam passar essa oportunidade que esse homem aqui não deixou. O irmão André ficou conhecido como contrabandista de Deus, um holandês. Vocês aqui talvez conheçam a história dele. Em 1955 ele foi para a Polônia, país da antiga União Soviética. Lá descobriu uma igreja desencorajada, porque não tinha jovens, não tinha Bíblias. Ele ora a Deus e Deus fala com ele para levar Bíblias para lá. Ele volta à sua nação, ganha esse fusquinha de presente e retorna para lá com Bíblias. Deus fez muitos milagres. O livro e a história dele estão aqui, ó, nesses 3 livros aqui. A trilogia do Contrabandista de Deus, o primeiro livro que conta a história do fusquinha, ele levando Bíblias durante 12 anos, levou Bíblias nesse fusquinha para os países da antiga União Soviética. Depois ele vê que a perseguição se estende para o mundo todo, outras nações, então ele viaja para países como aqui na América Latina, Cuba, Colômbia, El Salvador, Nicarágua, China. Ele relata nesse segundo livro, Contrabandista 2, Desafiando os Limites da Fé. E depois na África, ele também tem uma experiência na África, com cristãos ali da África, onde o comunismo estava avançando na África. Hoje o islamismo domina a África toda. E depois o irmão André, por conta desse domínio do islamismo em todo o mundo, porque era cristão, a religião que mais crescia no mundo, ele vai para o Oriente Médio. Então aquele livro Força da Luz, ele está na faixa de Gaza, Israel, Palestina, e aqui no grande Oriente Médio, né, que é na Ásia, Paquistão e Afeganistão, com esse testemunho dos cristãos secretos. O irmão André deixa para a gente também um incentivo para nós orarmos pelos nossos irmãos perseguidos, não deixar de orar por eles. Ele, antes de morrer, ele disse: o que mais Deus precisa fazer para nós, Igreja do Ocidente, até que Ele entre no nosso coração, até que Deus entre no nosso coração, e a gente sinta a dor dos nossos irmãos e chore com eles. O que mais Deus precisa fazer, irmão André disse para nós, antes de morrer. E ele deixa esse livrinho aqui, A Oração, a Verdadeira Batalha, dizendo que precisamos orar pelos cristãos perseguidos, porque não tem portas fechadas, ó, que possa resistir ao poder da oração da igreja. E por que a igreja não ora pelos cristãos perseguidos? Porque só 1% da igreja tem qualquer envolvimento com cristãos perseguidos. Isso são estudos que mostram para nós essa realidade. E sabendo que não há portas fechadas, nós entendemos que a nossa oração chega onde nós não chegamos. Ela vai onde você não vai. Você não vai na Coreia do Norte, na África, no Oriente Médio, mas a tua oração pode ir até lá. E nessa manhã vocês têm hoje a oportunidade de, numa atitude simples, irmãos, qualquer coisa ali, ó, pode comprar a pulseirinha do Salmos 23, que as irmãs pregam com isso aqui. Aqui está o Salmos 23. Tem a pulseirinha que cerca os que imita o arame farpado, porque todos os campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte, onde de 70 a 90 mil cristãos estima-se que estejam presos ali, esses campos são cercados com arame farpado. Por isso a Portas Abertas fez a imitação, uma pulseirinha, para a gente lembrar sempre deles. Com a frase, um com eles, precisamos ser um com eles, de fato. E você tem as outras oportunidades ali. Tem o livrinho que a Portas Abertas agora está investindo no Ministério Infantil. Conta a história de 2 irmãs no Irã que ficaram presas
A história verdadeira está no final do livro, e a Portas Abertas transformou essa história numa linguagem para a criança, para que as crianças também possam conhecer essa realidade de que muitos cristãos, crianças, são perseguidos hoje no mundo, e ela precisa orar por eles. Isso também traz crescimento espiritual para a criança aqui no Brasil. Então, você hoje tem essa oportunidade. Eu quero agradecer o pastor Carlinhos, o Ender, por me convidarem mais uma vez. Falei ali 1h18 até agora. Eu não vi ninguém reclamando aqui. Está todo mundo quietinho, olhando para mim, com um olhar tranquilo. Eu achei que estava tudo bem. Estou achando que está tudo bem, né, pastor? Então, pastor está aqui. Então, eu quero que vocês recebam no coração essa mensagem e não deixem passar essa oportunidade. Marido e esposa, irmãos, os dois, recebe 2 revistas, é gratuita. Envolve 2 pessoas, cada um envolve 2. Cada um envolve 2, não, durante um ano, as 2 vão envolver 24 pessoas. Que não sabem sobre eles, você vai dar a sua revista, envolver outra pessoa. Olha o quanto nós podemos fazer com tão pouco. Mas isso para um cristão perseguido representa muito. Então, irmãos, estarei ali no final para atender vocês com o maior carinho, com a maior disposição. Fui dormir às 2 da manhã, estou aqui, daqui a pouco estou na igreja lá, às 5 horas estou na outra igreja. Mas não tem problema, irmão. Deus renova nossas forças. Vivemos no Brasil, um país livre ainda, e a gente tem que ser grato a Deus. E uma forma de prestarmos gratidão a Deus e demonstrarmos nosso amor por Jesus é quando nós demonstramos o nosso amor para os nossos cristãos perseguidos e, de alguma forma, irmãos, fazemos algo por eles. Amém? Deus abençoe. Pastor, tá, então vem aqui. Muito obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. Meu irmão Eduardo, aqui de Goiânia, que veio aqui prestigiar. Obrigado, Eduardo, você ter vindo também, tá? Deus te abençoe.